Olá a todos, eu sou Michael Schultz, sou professor do Departamento de Teologia e também de Direito Ambiental na Escola de Sustentabilidade Ambiental na Universidade de Loyola, Chicago. Essa universidade é uma universidade de pesquisas privadas em Chicago, fundada em 1870. Também sou membro da plataforma do Laudato Si de ação. Dou as boas-vindas a todos. Em nome da plataforma Laudato Si, ao nosso webinário e formas práticas, o nosso webinário sobre formas práticas de ensinar espiritualidade ecológica. Eu convido a todos a se apresentarem no chat com seus nomes, seu país e diocese ou sua organização. A plataforma é um projeto do dicastério da Igreja Católica para promover desenvolvimento humano. O movimento Laudato Si é uma parceria internacional de ação global, inspirada pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, cuidado com o nosso lar em comum, e nossos participantes vão passar por uma jornada de conversão ecológica no processo de reflexão sobre suas próprias relações ou de suas organizações com a criação divina, avaliação do seu impacto ecológico e determinando passos concretos para viver em harmonia com a natureza e no serviço de todos ao nosso redor. Nós viemos de vários setores, de famílias, escolas, universidades, paróquias, dioceses, congregações religiosas, instituições de cuidados de saúde, negócios e outras organizações, e nós trabalhamos para atingir os objetivos específicos da Laudato Si. Esperamos que o webinário de hoje seja uma plataforma para ajudá-los nessa jornada e vamos explorar como a espiritualidade ecológica e educação formatam atitudes, inspiram ações e promovem uma cultura de cuidado pelo nosso lar, a Terra. A Carta Laudato Si, pela Conversão Espiritual e Justiça Ecológica, traz uma discussão que enfatiza o papel da fé e das tradições, as práticas culturais e iniciativas educacionais que contribuem para uma abordagem holística à conversão ecológica, reunindo educadores. Este evento vai examinar as lacunas que existem na educação ecológica e propor soluções contextuais, encorajando a integração da espiritualidade ecológica nas práticas comunitárias, usando a metodologia ver, julgar, agir para inspirar mudanças significativas e duradouras. Agora, alguns anúncios práticos antes de começarmos. Primeiramente, se vocês precisarem de tradução, nós estamos oferecendo tradução em espanhol, italiano, francês ou português. Vocês podem acessar através do botão de interpretação na parte inferior da sua tela. Cliquem no botão de interpretação e depois escolham seus idiomas. Vai haver uma apresentação em espanhol, então nós pedimos aos nossos anglofalantes que se prontifiquem a mudar para o canal de interpretação para o inglês nesse momento. O segundo conselho é que esse webinário está sendo gravado e transmitido no YouTube e será possível observar a gravação na plataforma do Laudato Si, no canal do YouTube, posteriormente, onde vocês vão ver todas as slides e informações sobre os palestrantes. E terceiro, como uma forma de construir esta comunidade global, nós pedimos que seus comentários sejam positivos no chat e também respeitosos. E se vocês quiserem olhar nossas diretrizes de ética, vocês vão encontrar o link no chat. Vocês concordaram com essas diretrizes ao se inscreverem para o webinário. Nós vamos ter um momento de oração e depois nossa primeira palestrante, senhora Nunes, vai falar. Depois nosso próximo palestrante, irmão Mark Mack, da
Universidade de Loyola em Chicago, e nosso terceiro palestrante será a senhora Suzane Munganegi, da Universidade de Tagasia, do Quênia. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas no final, se o tempo permitir. Uma vez que começar o webinário e quando terminar, vocês também são bem-vindos a permanecerem para uma chamada no final, para continuarmos a discussão. Se vocês ainda não se inscreveram, vocês ainda podem fazê-lo usando o link que está no chat. Apenas um lembrete, esta reunião está em uma chamada separada do Zoom, então vocês vão precisar de outro link para entrar, para se inscreverem para continuar a conversa aqui. E antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Celestial, nós agradecemos por poder nos reunir e aprofundar nossa compreensão do Seu Espírito neste mundo. Nós pedimos que você nos acompanhe, assim, enquanto nós ajudamos as pessoas jovens a sanarem a terra com a sua graça. Nós pedimos que vigie e cuide do Senhor Papa Francisco, que nos inspira e nos orienta, e nós pedimos que nos conceda isso através do seu Filho, Jesus Cristo, intercessão de sua mãe, a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou muito feliz agora em apresentar nossos três palestrantes. Celina Núñez Jiménez é uma pesquisadora mexicana e professora dedicada à interecologia e responsabilidade social. Ela já foi consagrada em Regnum Christi há 25 anos e passou muito tempo em Madrid, na Espanha. Atualmente, ela é diretora do Laudato Si, UFBRC, na Universidade Francisco de Vitória. Ela é uma pesquisadora da Unesco em Bioética e Direitos Humanos, com mestrado em Doutrina Social. Ela nos traz uma experiência de evangelização, visão humanitária, visões no México, experiência no México, Índia, Guiné Equatorial, Uganda e Espanha, em missões evangelizadoras e humanitárias. O irmão Mac é um irmão jesuíta e membro do corpo docente da Escola de Sustentabilidade Ambiental da Universidade de Loyola, em Chicago. Também participa dos jesuítas do meio oeste dos Estados Unidos. O irmão Mark ensina ciências ambientais, ecoespiritualidade e um curso de campo para jesuítas, um curso de campo de ecologia integral para jesuítas em formação. Ele coordena um grupo de ansiedade ecológica no campus e ajuda a pregar retiros anuais baseados na natureza. Seu trabalho explora a intersecção entre fé, ecologia e justiça social, partindo dos princípios da Laudato Si e da ecologia integral. Além do seu trabalho docente e pastoral, ele participa de colaborações internacionais, integrando a consciência ecológica na educação e nas iniciativas comunitárias. Susan Mungangi é membro adjunto do corpo docente do Instituto de Transformação Social da Universidade de Tangaza e atua como coordenadora universitária da Laudato Si. A Universidade de Tangaza é uma instituição católica privada em Nairobi, Quênia. Se dedica à educação transformadora que ensina mentes, toca corações e transforma comunidades. Com mais de uma década de experiências, Susan está profundamente comprometida com a transformação social e a gestão ambiental. Como animadora Laudato Si, ela tem sido fundamental na promoção da sustentabilidade na universidade desde 2022. Seu amor pela natureza vai além da sala de aula. Ela gosta de jardinagem e coordenou várias iniciativas verdes, inspirando uma cultura de responsabilidade ecológica no campus e além dele. Paulina, irmão Marques, Suzana, estamos ansiosos para ouvir vocês.
aos nossos participantes um lembrete de que podem enviar suas dúvidas na seção de perguntas e respostas a qualquer momento durante as apresentações. Paulina, nós vamos começar com você. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui e é muito inspirador ver a quantidade de países que se apresentam, de organizações que estão aqui e ter o privilégio de termos outros palestrantes também. Então, muito obrigada, Michael, pela introdução. Para começar neste momento, tem mais algum. Eu não tenho. Eu quero começar com este pensamento. Deus viu que era bom, vocês sabem que, claro, eu estou aqui ensinando o padre a rezar a missa. Quando a gente motiva as pessoas que já estão motivadas, então, esta apresentação. Eu imagino que vocês já conheçam muitos dos conceitos e talvez tenham lido, tenham visto, mas eu vou falar assim mesmo, não porque vocês não sejam importantes, mas porque eu quero adiantar as coisas. Temos os princípios de juízo e ação, às vezes quando a gente precisa celebrar nossos valores, tem coisas que são muito próximas dos ensinamentos da igreja, então eu quero esclarecer algumas lacunas que temos na igreja e quero dizer que estamos num ponto muito bom para fazer essa avaliação. Isso é um privilégio, já que nós já estamos trabalhando em algo, nós podemos agora fazer um trabalho menor. 20 anos atrás a gente não tinha nada com o que trabalhar, agora nós temos o privilégio de poder fazer esse trabalho. Então, vamos ver algumas das ações que podem ajudar do ponto de vista educacional, podemos ajudar a ecologia espiritual, ajudar as comunidades. Eu trabalhei com universidades e espero que isto ajude vocês a aplicarem a ecologia espiritual e a trazer novas sementes. Primeiro, eu quero vamos pensar com gratidão sobre o que estamos fazendo. É bom vermos aqui neste webinário que temos tanta gente jovem, isso é um motivo de esperança, temos que nos manter gratos. E assim, espero que a gente possa compartilhar como nós temos sido gratos a essa comunidade. Isso é uma ótima semente. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu recomendo que vocês tomem um tempinho nos corações de vocês para pensarem sobre isso. O que nós temos agora nas nossas mãos em termos de ecologia é tão bom que vale a pena o esforço de fazermos o trabalho de educação, investigação e unidade diante da crise climática que estamos enfrentando. E nós temos esse presente de Deus em nossas mãos, que é a Terra, e que ela vale a pena lutarmos por ela. Então, vamos pensar agora sobre a ecologia espiritual, sobre a educação, e nós estamos sendo convidados agora a conhecer como darmos um passo à frente. Então, eu acho que nós não vamos passar por todas as informações aqui, mas tem muitos passos que nós podemos tomar. E o que eu quero dizer a vocês, mostrar a vocês, é a ideia de que nós não estamos sós. O inimigo nos fala sempre que isto é uma perda de tempo, mas para a gente passar adiante, eu quero falar um pouco sobre três coisas: a transcendência, integração e individualismo. E nós temos que ter comunidade para combater isso, para que a gente possa avaliar, celebrar e transcender. Então, nós temos um desafio diante de nós agora na ecologia. É um desafio enorme. E o caminho das sombras está diante de nós. E nós temos, felizmente, um entendimento melhor da realidade. No Laudato Si, nós temos uma frase que fala que o futuro não deve ser um mistério a gente se contemplar. Nós, como agentes da educação e de pregação, nós temos falado de ação climática, da questão climática
somente como um problema, mas enquanto a gente fala sobre isso como um problema, a gente precisa começar a falar sobre as questões cristãs envolvidas. Nós podemos ver que não existe ecologia sem antropologia, e se a gente fala sobre antropologia, a responsabilidade é um pouco maior. Nós temos muitas vezes a impressão de que que nós não estamos sós. Nós temos um pai comum, nós temos um lar em comum, então somos irmãos e irmãs. Então vocês não são os inimigos, eu não tenho que procurar inimigos. Vocês são pessoas de quem eu tenho que cuidar. Este é o nosso lar em comum, nós somos irmãos e irmãs e nós temos que nos cuidar. Isso é teologia, isso é a criação da comunidade. E criar comunidade é muito difícil, é algo muito forte, porque não é apenas uma questão de capacidade, mas de compreensão. Eu acho que a dificuldade que nós estamos encontrando com a questão ecológica é que nós não temos a ideia de comunidade. Nós estamos certos de que estamos sozinhos. Isso não é verdade. Eu vou sair daqui, sair deste planeta em breve, quem vier depois que se vire. Não, não é bem assim. Então, eu sei que nós vamos falar sobre isso, e nós podemos falar muito sobre isso, e a questão aqui é do reducionismo, da integração. Vamos cuidar do anúncio das boas notícias, vamos anunciar boas notícias e elementos cristãos, baseados em elementos cristãos. É isso que temos que fazer. E nós temos que anunciar a fraternidade que está nos evangelhos. Então, nós temos que ter ações práticas, como reduzir o nosso lixo, o nosso consumo. E então, assim, nós temos essas palavras, nós temos o Pai Celestial que está conosco, que vai nos prover, que vai nos dar tudo o que nós precisamos. Tem irmãos e irmãs que precisam realmente acumular, não é verdade? Então, esse assunto é bastante redundante e complexo, isso requer contemplação, isso leva tempo, requer tempo e é bastante complexo. É uma questão, é um problema sociopolítico e a crise ecológica diante de nós é muito complexa como definição. Então nós temos que passar por uma contemplação, nós temos que contemplar ainda mais. E nós sabemos que tem havido danos a muitas pessoas dentro e fora da igreja, muitas pessoas com as pessoas que cuidam das questões climáticas, que tomam ação climática. Então, não podemos nos acrescentar a esses. Eu convido vocês a refletirem sobre as ações que vocês têm tomado, qualquer que seja a ação que vocês têm tomado, o que vocês estão deixando para trás? As pessoas que não têm os seus recursos, que não pensam como você, o que acontece? Quais são as vozes as quais nós não estamos ouvindo? Temos que pensar em quem está falando diferente de nós. Nós podemos rezar, claro, nós podemos pedir, mas primeiro nós temos que perguntar a nós mesmos, quem é que está ficando para trás? Ou talvez a gente seja simplista, a gente esteja simplesmente deixando as pessoas para trás mesmo. Então, da nossa comunidade, para terminarmos o individualismo, nós temos que ter comunidade. Isso não é uma questão individual. A comunidade é abençoada pelo Espírito que nós temos do Senhor e nós vamos ter muitos esforços e decisões sendo tomadas em breve. Então, a despeito da jocosidade, do desprezo de outros, nós precisamos encontrar a nossa mensagem
encontrar e transmitir nossa mensagem de ação climática. Se a gente não fizer isso, não estamos observando a Bíblia. Então, nós temos que ver quando as nossas esforços suficientes, a gente não pode desistir, nós temos que nos refinar. Muita gente diz que a comunhão com outros grupos fora da igreja que fazem ação climática não seria bom, mas o que a igreja faz? O que a igreja pode fazer? E o que faz se não falar com outras pessoas, conversar com outros? Então, nós temos que fazer sim todo o bem que nós pudermos, e isso é espiritualidade. Hoje, nós celebramos o anúncio do nosso Senhor. Eu falei que esse é o Dia Internacional da Perda do Medo. Nós podemos nos encontrar e nos aproximar da questão ecológica. Tem sempre uma ação boa que pode ser feita e que está aí, que nós podemos fazer. E para concluir, eu quero falar sobre alguns dos processos e algumas das ações que nós fizemos aqui. Não são necessariamente as melhores, mas são aquelas ações das quais eu participo. Acho que eu vou falar bem rapidinho para passar a palavra aos outros. Nós temos uma proposta baseada em comunidade, que está disponível e é replicável. Qualquer pessoa pode fazer essa ação. E não é algo e se a gente fizer só isso não sozinhos, mas sempre em comunidade, se não for só a nossa voz, mas outras vozes aliadas, é sempre bom. E para terminar, eu vou compartilhar com vocês aqui que uma vez por ano a gente faz essa sessão em Barcelona para conduzir essas ações referentes ao Laudato Si, para incluir o Laudato Si na Igreja de Gaudí, é saber como Gaudí fala sobre ecologia e natureza. Nós temos também conferências na nossa universidade que nós esperamos disponibilizar. Espero que a gente possa trabalhar nisso em breve. Em como isso é complexo, essas ações interdisciplinares, e também nós temos seminários onde nós plantamos árvores, caminhamos nas montanhas, fazemos retiros na natureza. E eu vou passar para vocês um QR Code para que vocês saibam todas as ações que nós fazemos aqui na Espanha. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado por falar sobre suas experiências na sua universidade. Vou passar agora ao irmão Mark Mackey, que vai apresentar as suas experiências da Universidade de Loyola em Chicago. Muito obrigado, Mike. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Desculpe, irmão, uma interrupção breve. Nós vamos fazer uma mudança na tradução. Para melhorar a nossa tradução em francês, por favor, peço apenas uma pausa para que a gente possa fazer a tradução e desculpe por interromper. Sem problemas. O irmão Mark pode falar. Bom, eu vou tentar me lembrar de falar lentamente, porque eu fico bastante animado. E vou ter o prazer de falar sobre os 10 anos que eu tenho como irmão jesuíta e como isso tem se coordenado com os 10 anos do Laudato Si, como foi influenciado pelo Laudato Si. Quando eu entrei na igreja, eu pensei que eu ia deixar a parte do meu passado para trás, a parte em que eu era um ativista ambiental. Eu pensei que isso fosse ficar para trás. Eu achei que eu fosse me tornar uma pessoa bem diferente, mas eu descobri, como vocês talvez, que a gente apenas, Deus apenas nos aprofunda na nossa vocação. Então eu fiquei conversando, nós noviços, quando começamos, nós fazemos 30 dias de iniciação e eu fui para o Centro Jesuíta no Canadá
e acabei descobrindo que não apenas era lindo e uma fazenda que operava muito bem, mas que eles tinham uma missão espiritual de espiritualidade ecológica. E isso foi uma resposta às minhas preces. Quando eu estava caminhando nesse lugar, eu percebi a beleza do cosmos sendo um atendimento, uma atenção às minhas preces. Eu percebi, eu observei todos os estágios de formação do universo em minha contemplação, em minha meditação, e vi que Deus estava me permitindo, nesse centro de retiro, que ali eu podia expandir, trabalhar com meu amor pela natureza, e eu podia ali desenvolver minha relação com Deus e minha vocação, integrando isso à minha vida sacerdotal. Eu, em uma das minhas experiências como noviço, foi para uma escola de ensino médio ensinar ciências ambientais. Eu já tinha ensinado isso antes na universidade, no nível da universidade, mas desta vez como jesuíta. Depois de ler o Laudato Si, me envolver mais, eu fui capaz de ensinar de uma maneira diferente. A ciência ambiental não era apenas questão de pegada de carbono, entendimento dos nossos impactos no planeta, mas sim envolvendo a questão do que significa ser humano, como disse a Paulina, em antropologia. O que é que nós estamos sendo levados a fazer? O que é essa maneira de se relacionar com o mundo? Isso acrescentou um novo elemento à ao meu lecionar dessa disciplina, então mudou a minha forma de me relacionar com isso. Quando chegou a minha hora de fazer meus estudos, eu vi que tinha três opções. Eu queria ir para a Universidade de Loyola em Chicago, porque era parte da missão dessa universidade, especialmente com pessoas assim como o Dr. Mike Schuck, como vocês devem ter ouvido falar, a doutora Nancy Tuckman, a equipe fundadora da nossa escola de sustentabilidade ambiental e os projetos em que eles trabalharam internacionalmente junto aos jesuítas. Então, eu me senti atraído a esse trabalho e meus superiores conseguiram ver o trabalho que estava sendo feito e consideraram isso uma parte do aprofundamento da nossa missão, da missão da igreja, da minha própria vocação. Então, eu precisava dessa influência. Foi muito bom ver isso bem cedo. Quando eu voltei para Loyola, eu voltei para a companhia dos alunos e fiz um curso de ecologia tropical na Amazônia. Eu também já tinha visitado a Amazônia antes como um pesquisador, mas desta vez eu passei mais tempo ajudando os alunos a desenvolver questões mais espirituais e aprofundar sua experiência junto à natureza e à biodiversidade. Eu também tive a oportunidade de usar minha própria voz, aprofundar minha própria voz. Eu entrei nas ciências ambientais como cientista, mas eu tive muita coisa a crescer aí, então como eu consegui levantar a minha voz por justiça, pelo que está correto, Loyola foi um ótimo lugar para isso. Fui liderado por estudantes ativistas e aprendi a usar a minha voz para trabalhar em direção ao que eu acredito que seja o meu chamado. Também durante os meus estudos eu tive a chance de integrar intelectualmente a ideia dessa questão que estava crescendo para mim, que era como nós acompanhamos pessoas jovens, especialmente jovens que estão se formando em ciências ambientais nos seus estudos e que têm muito interesse nesse assunto, como nós podemos ajudar a formar essa fé e espiritualidade de uma maneira que inclua a terra e o trabalho pela terra e que seja acessível para pessoas que não se sentem necessariamente convidados à nossa igreja. Então, essa foi uma maneira de criar uma influência, criar uma forma de trabalhar a partir daí. Eu deveria ir para a Índia, mas o Covid mudou meus planos, assim como os planos de muita gente. Então, eu voltei para o estado de Indiana e para a escola de ensino médio. E uma das coisas que foi muito interessante sobre a escola de ensino médio, bastante pacífica para mim, foi que na escola nós temos uma trilha de corrida e nós temos um lugar muito bonito para se caminhar todos os dias, mas um problema que estava acontecendo era que tinha um besouro, que é uma espécie invasiva, e que estava afetando uma árvore nativa. Esse besouro é uma espécie exótica e causou com que muitas dessas árvores morressem. Então, isso
gerou uma questão de como nós podemos cuidar disso. Nós, nesse momento, tivemos, felizmente, é, como, nós como tivemos como obter fundos, recursos para remover essa madeira que caiu e também temos uma empresa que nos ajudou a restaurar a floresta. Então, foi muito bom. Mas aí, quando isso tinha a ver, isso foi mais ou menos quando eu li o Laudato Si, e isso me chamou a atenção, porque eu pensei, sim, a gente pode pagar para resolver esse problema, mas e que tal a gente envolver a comunidade, envolver mais gente, e fazer disso um projeto comunitário, como disse a Paulina. E eu percebi que na escola nós tínhamos um clube de conservação, muitos alunos que já tinham feito bons trabalhos, interessados em natureza. E outra coisa que me ocorreu foi que um irmão, um cunhado meu, tinha me ensinado um método de plantar no inverno. No centro-oeste, as sementes é um clima mais frio e as sementes precisam de frio, aliás, desculpem, de um pouco mais de calor para germinar, e a gente pode criar com containers e outras técnicas um espaço quentinho para elas serem plantadas depois. Eu pensei, bom, a gente pode se juntar como acadêmicos, como escola e fazer esse projeto. Então, fizemos isso, foram lançados editais, nós chamamos na escola, chamados para que as pessoas pudessem contribuir com esses materiais, que seriam sucata, e para criarem essas, esses espaços, nesse caso aqui, os vasos de leite, as vasilhas de leite, e aí a escola inteira acabou querendo participar, nós fizemos um berçário para essas plantas e fizemos isso uma atividade extracurricular da escola e depois nós fomos plantar essas árvores, essas plantas jovens na floresta. Então, isso mostra que não é apenas a intervenção imediata pessoal ou importa, mas sim o senso comunitário e eventualmente isso leva à conversão ecológica. E isso é muito melhor do que pagar para algum contratado fazer isso. Então, eu voltei para a universidade para lecionar e eu tive o prazer de poder criar um curso sobre ecoespiritualidade e ter as pessoas jovens engajadas nas tradições religiosas, especialmente o catolicismo, no nosso contexto de julgamento, para ver como essa ação ambiental e essas ciências ambientais tradicionais, como elas podem contribuir para a nossa visão espiritual e trazer benefícios à nossa comunidade. E isso foi realmente um privilégio ensinar esse curso. Os alunos responderam muito bem. E no fim do meu primeiro semestre, alguns dos meus melhores alunos reclamaram: ah, que pena que isso aqui vai terminar. Eu gostei tanto do espaço na comunidade onde eu poderia contribuir. E eu disse: bom, a gente não precisa terminar por aqui, a gente pode criar um grupo. Vocês teriam interesse em talvez fazerem um grupo de suporte para trabalhar com eco-ansiedade? Todos disseram sim e trouxeram alguns alunos. Nós fizemos nossa primeira reunião. A gente não tinha muita certeza de como isso ia ser, nós não tínhamos um nome para começar. Então, alguém escreveu no quadro Eco Guerreiros e a gente então foi lá e, bom, enfim, escreveram esse nome e agora nós nos encontramos 3 vezes por semana. Esse é um dos aspectos do meu ministério que diz que eu estou vivendo o meu chamado, criando esse grupo, cultivando a esperança através deste grupo. Isso tem sido muito inspirador para mim. 2 pessoas do campus ouviram do nosso trabalho e eles estavam no Ministério do Campus e eles disseram: Marco, nós estamos pensando em um retiro ecológico, você gostaria de colaborar? Então nós começamos uma colaboração e isso se tornou o Leaf Retreat, que é o Retiro Leaf, Retiro Folha.
Nós fizemos um, nós temos outro que vai começar em breve, e isso é uma chance de sair da questão intelectualizada do ensino sobre o meio ambiente e fazer alguma coisa, nos dar espaço para que os alunos se reúnam e saiam daquele estilo de vida caótico que as pessoas vivem em centros urbanos. Então, as pessoas puderam tirar um tempo para si, para refletir, para encontrar nosso Criador na natureza e diminuir o ritmo. Às vezes eles esquecem a parte do diminuir o ritmo, mas é muito bom ver essa comunidade que a gente contribui para criar uma cultura de encontro com uns com os outros, encontros de comunidades humanas e também encontro com o divino e com a criação. E nós percebemos, na Sociedade de Jesus, nós priorizamos uma das nossas quatro maiores prioridades no mundo é o cuidado com a criação, mas às vezes não é o nosso julgamento, sendo como a gente quiser. Nós temos que acrescentar as ciências ambientais na nossa prática. Agora nós temos o curso de teologia e outros, e temos agora de ecologia integral. No primeiro verão, foi a primeira que nós fizemos, focada em biodiversidade. Neste verão, a parte 2, nós teremos o assunto água. No próximo, nós vamos falar sobre câmbio climático. E, e é isso, a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar com ecologia integral em todos os sentidos. Isso é uma resposta à encíclica do Padre Francisco. Papa Francisco deveria ser parte da nossa formação. Chegamos ao fim, uma parte dessa ecologia integral aplicada vem da nossa colaboração recente. Encontrei o Dr. Paula Thomas na Universidade de Loyola, que agrega os membros da faculdade para discutirmos a questão da espiritualidade, ética e ciência. E a partir dessa colaboração, eu aprendi sobre o trabalho da doutora Paula, sobre violência de gênero, sobre a questão do acesso à água por crianças e mulheres em todo o mundo. E eu fui convidada agora para trabalhar nesse mesmo evento sob a ótica da ecologia integral. Nós fomos solicitados a integrar a ecologia integral nessa plataforma, nesse grupo e nesse ensino em todo o mundo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Mark. E sendo um colega de vocês, eu quero atestar o fato de que os alunos realmente têm se sentido atraídos pela ecoespiritualidade. Isso tem chegado a seus corações e você, Mark, faz isso muito bem. Tem sido um trabalho excelente que você tem alcançado. Bom, vamos passar para a Susan, nossa última palestrante, e ouvir o que está acontecendo na sua instituição, na Universidade de Tanzaga. Muito obrigada. É um grande prazer participar aqui e compartilhar o que estamos fazendo na Universidade de Tangaça, em termos de ecoespiritualidade e como isso se liga com a educação ecológica e como nós trazemos isso para nossas vidas. Como universidade, nós vemos muita relação com os departamentos que nós temos nessa comunidade sobre biologia, educação e de artes e ciência. Essas três faculdades buscam as pessoas, as comunidades para preparar os guardiões que vão trabalhar na igreja, em outras missões, na educação, no treinamento. Então, no tópico da ecologia espiritual, da espiritualidade ecológica e da educação ambiental são muito significativos para nós. Eu começo com um entendimento vendo onde nós estamos em termos de como contribuímos para a nossa responsabilidade coletiva de cuidar da nossa terra. Eu tiro esse princípio da Laudato Si, que chama por uma conversão ecológica. Isso só pode acontecer quando a gente muda nossas atitudes, valores e ações com relação à criação, o que a gente faz em termos do nosso serviço. Então,
nós somos chamados a fazer essas mudanças em atitudes, valores, ações com relação à criação, e isso se desenvolve em dois aspectos: como nós fazemos nosso treinamento e como nós impactamos a educação que nós oferecemos, como isso transforma a realidade, nos faz viver e nos tornarmos combativos e mudamos nossos corações. Então, no centro da Universidade de Tangaça, e nós vemos que isso está bastante integrado na programação que nós temos e nós somos capazes de promover o cuidado com a criação e com a humanidade. Nós consideramos a educação ecológica como um processo de aprendizado transformativo que nos permite ter, que nos leva à responsabilidade ambiental. Isso chama nossos alunos a tomar ação, especialmente no cuidado com a criação, no nível individual e também no nível comunitário. Nós podemos adotar práticas sustentáveis e, no final disso, a gente vê que existe uma mudança de atitude e de até participação nas atividades comunitárias. Quando a gente liga à educação ecológica, nós vemos que existe uma conectividade. Espiritualidade ecológica, eu vejo isso como algo fácil para a gente entender, especialmente para os nossos alunos, baseando no, baseando-nos nos aspectos de que existe uma tradição africana, nas culturas africanas, nós temos um cuidado com a criação muito profundo, automaticamente isso se torna bastante fácil para nós compartilharmos esses assuntos sobre o cuidado com a criação e a espiritualidade ecológica. Nossas tradições nos levam a isso, e ver os aspectos da interconexão, e especialmente dentro do conceito do Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Então isso tem um efeito de orientação, então se torna fácil para que as pessoas possam trazer o aspecto da ecologia, da espiritualidade ecológica, tornando isso mais fácil de entender, porque essa reflexão fala sobre o divino, o sagrado, sobre o que as nossas culturas dizem, observamos nossos tabus e como nós podemos superá-los para cuidar melhor da criação. Então, como nós estamos deixando o Laudato Si na universidade? Como está sendo? Então, nós estamos integrando isso nos nossos ensinos, temos desenvolvido uma grande empatia, uma vibração em termos de atividades e com isso nós temos visto uma mudança não apenas nas atividades acadêmicas, mas atividades do movimento, dos clubes, os estudantes estão se envolvendo em atividades diferentes e ações diferentes. Em essência,
Os clubes e movimentos têm melhorado ou aprimorado, intensificado as ações climáticas. Nós vimos aqui tudo isso integrado, observando os princípios do Laudato Si, nós temos sido capazes de trabalhar nos 4 objetivos: educação ecológica, isso está bastante integrado nas ciências ambientais e na ecologia. Nós temos ensino disto da espiritualidade ecológica. Nós vemos que o movimento Laudato Si está tomando rumos de bastante atividade na construção da espiritualidade ecológica, e no aspecto de comunidade também está se tornando bastante elaborado, e nós temos trabalhado com a comunidade em diferentes projetos. Então, como isso pode melhorar nosso cuidado com a criação, mas também o nosso cuidado com nossa terra e cuidado com a comunidade, fazendo esses ajustes à nossa educação, promovendo modo de vida sustentável, e alguns dos projetos e iniciativas que nós vemos são para promover o consumo sustentável e mesmo a produção através de mecanismos diferentes existentes com o objetivo de fazer manutenção sustentável. Isso chama nós, ensinadores, digamos, e alunos, que nós melhoremos a sustentabilidade das nossas próprias vidas e existências. Desde que nós começamos a jornada do Laudato Si, iniciamos um movimento com atividades de base comunitária. Então, estamos aplicando os princípios do Laudato Si, da mensagem do Papa Francisco, e um dos pontos chaves, eu diria, que nós temos conseguido fazer, como vocês verem aqui, é a aplicação dos princípios da carta. Muita gente tem se tornado cada vez mais interessada em saber do que se trata o Laudato Si, interessados na carta compartilhada pelo Papa Francisco. Com essa atividade, nós temos estabelecimento da comunidade, interesse no cuidado com os alunos e com as pessoas participando dessas atividades. E aí nós temos o Laudato Si não apenas como um documento, mas sim algo que está sendo integrado nas atividades que temos, trabalhando com a comunidade, promovendo práticas sustentáveis, permitindo e fomentando a espiritualidade ecológica. Os alunos estão envolvidos, bastante envolvidos com a universidade também. Nós fazemos palestras sobre as atividades que fazemos, e nós enfatizamos a necessidade da proteção, cuidado com a criação, e os tópicos que devem apoiar essa iniciativa e integrar a noção de espiritualidade ecológica. Então, nós temos conseguido promover práticas sustentáveis, como vocês podem ver aqui, um jardim que nós construímos. Isso é uma horta comunitária, nós estamos produzindo de uma maneira sustentável e oferecendo alimento para a comunidade. São alimentos nutritivos e saudáveis. Nós temos tido muitos ensinamentos nesse sentido, e a comunidade tem aprendido muito conosco. Mais uma vez, as atividades em que nós temos desenvolvido, promovendo o Laudato Si, temos a Semana Laudato Si, a Semana da Criação, e nesses eventos nós temos atividades em que compartilhamos mais ainda sobre a Carta Laudato Si, as mensagens diferentes do Papa Francisco. Então, isso é parte dos estudantes que nós temos, nossos grupos, que fazem nossas campanhas
em que todos são chamados a lidar com a questão ambiental. Nós temos feito parcerias com o governo africano, o governo do nosso país, e nós estamos promovendo a Data-C para que não seja apenas um documento, mas sim algo a ser colocado, que tem sido colocado em prática em resposta a essa carta. E para concluir, quero dizer que a chamada pela conversão ecológica só pode acontecer se houver a integração da educação. Que isso é que traz uma mudança de atitudes, de crenças, e o que nós acreditamos é o que nós vamos deixar de uma maneira que favoreça a criação e também para a humanidade. Eu quero então agradecer a todos que participam dessas atividades e a todos que assistiram minha palestra. Muito obrigada. Obrigada, Suzane. É muito inspirador o que você está fazendo na universidade. Muito obrigada. Nós estamos chegando perto do final do nosso webinário. Então, eu quero agradecer a todos, aos palestrantes, por tudo que compartilharam. A gente poderia falar um pouco mais, aprofundar essa conversa, então eu convido vocês a se juntarem a nós na chamada de comunidade, que vai começar no final deste webinário, imediatamente após, para continuarmos essa discussão. Temos a oportunidade de entrar nessa. Quem quiser entrar, pode ver o link no chat. E eu quero agradecer a todos que estão conectados, a todo mundo. Nós tivemos uma grande participação hoje. E muito obrigada, Maureen, a todos que estão por trás da cena aqui com a tradução e com o suporte eletrônico a realizar esse evento. Se vocês quiserem resolver notícias da Laudato Si, da plataforma Laudato Si, esta é a plataforma www.laudatosiactionplatform.org. E eu quero pessoalmente convidar vocês, se vocês tiverem interesse, a se juntarem aos parceiros da universidade. Nós temos um grupo que realmente tenta promover a mensagem do Laudato Si para as universidades e a gente viu um trabalho excelente que Paulina, Mark e Susan estão fazendo. Nós queremos poder realmente juntar nossas forças e promover melhores resultados e envolvimento da educação ambiental nessa comunidade para os nossos alunos. Quem tiver interesse em se unir aos nossos esforços, entre no nosso site, da Doce Action Platform. Nós temos um endereço de e-mail lá no site, vocês podem entrar em contato se quiserem participar no setor de participação, de parceria com as universidades. Também quero pedir que, se vocês já se inscreveram na plataforma do Laudato Si, vocês podem fazer o upload da sua versão, da sua reflexão no plano da Laudato Si para cada ano calendário, na plataforma de cada participante. Também, se os palestrantes de vocês lembraram a vocês de alguma história que vocês querem compartilhar, também podemos conversar na plataforma do Laudato Si, isso vai ser colocado nas mídias sociais e compartilhado com a permissão de vocês. Então, nós vamos começar essa conversa com a comunidade em 10 minutos. E, finalmente, eu quero agradecer a todos mais uma vez, todos que se juntaram a nós na leitura comunitária. E nós nos vemos todos, desejamos um ótimo dia a todos, todas. E bênçãos ao crescimento espiritual de todos vocês, junto à Terra todos os dias, especialmente durante esta estação. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Tchau para todo mundo.